Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. É um prazer, mais uma vez, ter vocês aqui para a palavra da tarde que Deus tem nos dado oportunidade de ouvir, pensar, meditar, praticar, colocar em prática, que é a melhor parte, é o colocar em prática, porque é o feito final não, o feito final é a recompensa que nós recebemos, né? Mas é um dos feitos finais que nós podemos dizer, poxa, que bacana, ouvi, meditei, aceitei no meu coração e agora estou colocando a palavra em prática em minha vida. É isso aí, coisa linda e maravilhosa. E hoje Deus tem algo importante para nos ensinar. O primeiro milagre de Jesus. Gente, você sabe qual é o primeiro milagre de Jesus? Se você sabe qual é o primeiro milagre de Jesus, me diga aqui nos comentários qual é o primeiro milagre de Jesus. Ah, pastor, o primeiro milagre de Jesus foi a cura. O primeiro milagre de Jesus foi a libertação. Ah, o primeiro milagre de Jesus foi ele curando o cego. Me diga aí. Qual é o primeiro milagre de Jesus? Todo mundo, quase todo mundo conhece, né? Quase todo mundo conhece. Vai que você erra. Eu vou deixar uns minutinhos aí para você errar. Então dá uma errada aí ou acertada. Se você conhece, vai acertar, porque essa é fácil, viu? Perguntinha fácil. E o que nós podemos aprender com o primeiro milagre de Jesus? Bom, eu estou aqui com a Bíblia aberta, estou com o texto aqui e nós temos muito que aprender. Vamos aprender então o que ocorreu no primeiro milagre de Jesus, o que isso significa, o que importa para as nossas vidas. O primeiro milagre, ele vai repetir exatamente hoje, né? Porque eu sei que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, mas ele vai repetir o primeiro milagre que ele fez do mesmo modo hoje? Ou é muito mais simbólico, é muito mais interpretativo, é algo que ele vai operar de forma metafórica e apenas espiritual em nossas vidas? Como é que vai ser, pastor? Bora pro texto então. Mas antes, você vai fazer aquele jeitinho carinhoso, amoroso, que só Jesus sabe que você pode fazer. Aquele jeitinho que você diz assim, poxa, eu vou compartilhar essa live, vou enviar para os meus colegas, vou enviar para os meus amigos, para as minhas amigas, eu vou mandar para eles, porque esta live eles precisam participar. Esta mensagem eles precisam ouvir. Então, enquanto você manda lá para eles, eu vou rodar a vinheta, tá bom? E eu te aguardo aqui. Manda lá o vídeo para eles e vocês, equipe, roda essa vinheta abençoada. Queridos e queridas, a mensagem de hoje se encontra em João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Perceba que esta passagem bíblica, talvez você diga, mas o que está falando aí, pastor? Que ele operou o seu primeiro sinal, dos seus primeiros sinais em Caná da Galileia, e que os discípulos creram nele quando ele manifestou a glória, a sua glória. Bom, o primeiro milagre que Jesus faz é transformar a água em vinho num casamento. Para quem não sabe, o casamento judaico era regado de muito vinho, mas não tem a ver com o vinho, já vou antecipar. Ah, pastor, então eu vou encher minhas festas de vinho. Querido, não tem a ver com esses vinhos que você compra no mercado, não, meu amado. A Bíblia diz do vinho novo e do vinho velho. Tá entendendo? O vinho novo era aquele fresco, aquele acabado de ser pisado, sabe? Aquele suco de uva. Você bebia e não embriagava. Mas tinha um vinho velho. O vinho velho era aquele fermentado, ou seja, que tinha um teor de álcool natural, porque o suco da uva, ele fermenta, ele tem um teor de álcool natural. Aí você fala, poxa, pastor, qual o vinho que Jesus bebia? Vinho novo, né, meu filho? Vinho novo. Tem algum sentido, Jesus cachaceiro? Jesus caindo de bêbado? Faz algum sentido, meus queridos? Não faz sentido.
Então nós temos que entender, né, as coisas. Mas vamos lá. O que nós podemos aprender neste primeiro milagre que Jesus operou? Quando acabou o vinho, ele faz a água se transformar em vinho e aquela festa continua. E o que isso significa em nossas vidas? Primeiro, a presença de Jesus no casamento é algo que não dá para negar, né? Algo que não dá para negar. A primeira lição importante que podemos aprender com este milagre de Jesus é a presença do Senhor naquele casamento. João capítulo 2, que eu acabei de ler com vocês um trecho apenas. O texto diz o seguinte: Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Ainda bem que os noivos convidaram Jesus, né? Porque o texto diz, ele foi convidado para o casamento e os seus discípulos. E eu digo, glória a Deus que convidaram. Já pensou? Aquele casamento iria ficar marcado por uma falta de vinho que não podia acabar, que simboliza a alegria. Logo nós vamos falar sobre isso. E Jesus foi convidado. A presença de Jesus naquele lugar era algo imprescindível, era algo importante. Em João capítulo 15, nós vamos ver o seguinte. João capítulo 15. Jesus diz o seguinte, ó: porque sem mim nada podeis fazer. Olha, querido, há muitas causas que insistimos em resolver os seus conflitos, os seus problemas, mas sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus não se resolve. Talvez você esteja aí na sua casa, me ouvindo, ou no metrô, no ônibus, não sei onde você está, e você diz, poxa, eu tenho capacidade de resolver muitas coisas. Sim, você tem capacidade de resolver muitas coisas, mas você não tem o poder de solucioná-las. Existem coisas que só Jesus pode fazer. Por exemplo, há muitas coisas que nós podemos, mas existem coisas, a cura de um câncer, a cura de uma doença incurável. A cura de uma doença incurável. Parece não fazer sentido, mas faz sentido no mundo espiritual. Jesus cura doenças que para o homem são incuráveis, como a libertação de uma alma ferida, marcada. Só Jesus pode. Então nós precisamos levar em conta João capítulo 15, versículo 5, que Jesus diz, porque sem mim nada podeis fazer. E de fato é. A salvação do homem, a libertação de espíritos imundos, a justificação, a regeneração. Existem coisas que só Jesus faz. Por isso que eu acho interessante Jesus ter sido convidado. Normalmente algumas pessoas elas têm, sei lá, medo, eu não sei o que é. Às vezes olha para uma pessoa, vê que ela cura, que ela liberta, vê ela tão grande e tem medo de ter uma proximidade, de estar mais perto. Mas interessante, a Bíblia não cita o nome de quem estava casando, a Bíblia não fala qual era o nome do rapaz, qual era o nome da moça, mas a Bíblia cita que Jesus foi convidado, e os seus discípulos também. Jesus, ó, sendo convidado. E o que isso nos mostra? Nos mostra a importância de termos ele em nossa vida. A gente vê que Cristo bate a porta do coração do homem, né? Aquela mensagem lá do livro de Apocalipse está falando sobre a igreja, mas nós podemos usar esse texto como referência universal para dizer que Jesus bate no coração de todo homem. E isso é verdade. Ele bate, aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Então é importante a presença de Jesus. Às vezes nós queremos o milagre de Jesus, mas não queremos a presença dele em nossas vidas. E precisamos, viu? Porque há muitos casais que insistem em resolver os seus conflitos da sua própria maneira, mas não convidam Jesus para ajudá-los a resolver estes problemas. E o que isso resulta? Nada se resolve, os conflitos persistem. Bom, ao acabar o vinho naquela festa, aqui o texto diz que Jesus transformou a água em vinho de melhor qualidade e evitou os noivos passarem por um grande vexame, que naquela época, talvez você fale, poxa, acabou, mas naquela época não podia acabar, tá?
evitou os noivos passarem por um grande vexame perante os seus convidados. Isso está descrito aqui no versículo 7 ao versículo 10 do capítulo 2 do livro de João. Quando Jesus está presente na família, na casa, no casamento, no relacionamento, os problemas, aquilo que está para se acabar, aquilo que está no fim, ele sempre traz um renovo. Isso é importante. A presença de Jesus, bato de novo na tecla, a presença de Jesus é muito importante. Bom, aqui nós temos vários textos, eu não acho que não vou nem ler com vocês todos esses textos que eu anotei, porque eu anotei todos esses textos aqui, mas o ambiente escolhido por Jesus para dar início aos seus milagres na terra nos ensina que o propósito de Deus para o homem deve começar pela família. É interessante, né? Porque o primeiro milagre ele opera no início de uma família. Parece que não é à toa. Ele começou a humanidade com a primeira família em Gênesis, foi o que eu anotei aqui, Gênesis 2. Ele reiniciou o mundo com uma família, vai lá para Gênesis 9, falando de Noé. E ele prometeu abençoar todas as famílias da terra através da família de Abraão, Gênesis 12, como eu anotei aqui. E agora Jesus dá início aos seus milagres em uma nova família que estava sendo constituída aqui em João capítulo 2. Glória a Deus por isso. A presença de Jesus e o primeiro milagre operado num casamento não foi em vão, não foi à toa. Fica aí, né, a deixa, a revelação para que você possa meditar cada dia mais. Outra coisa que eu percebo aqui no texto é a água transformada em vinho. Segunda lição importante que nós aprendemos aqui é que o milagre de Jesus é o fato dele transformar em vinho de melhor qualidade. O versículo do 7 ao 10 diz isso, do capítulo 2. O vinho naquela cultura, para quem não sabe, na cultura oriental, era uma bebida comum, como hoje o café é uma bebida comum na casa das pessoas. O vinho naquela época era uma bebida comum, como hoje o café é. E era um símbolo, simbolizava um símbolo de alegria e de prazer. Isso você verifica em Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. Então, era um símbolo, era e é, ainda hoje lá, é um símbolo de alegria e de muito prazer. No Salmo 104, Salmo 104, versículo 15, diz assim, ó: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, o alimento que lhe sustém as forças. Ou seja, perceba, o vinho que alegra o coração do homem. Ou seja, ele é este símbolo de alegria, de prazer. Não podia faltar num casamento. De forma alguma. Não podia faltar. A família organizava, as famílias organizavam tudo, porque as festas eram celebradas pelos rabis ou pelas famílias. As famílias organizavam tudo para não faltar, mas acabou. Acabou o vinho lá. E Jesus vai e transforma a água em vinho. Interessante. Ele supre a alegria que estava acabando no começo daquela família, na constituição daquela família. E a falta de vinho na festa em Caná da Galileia acabaria, com certeza, com a alegria dos convidados, dos noivos, certo? E ao transformar a água em vinho, Jesus resolve o problema, né? O problema daquela família, daquele início, e também ele realiza o desejo que nunca acabaria alegria num casamento. Eclesiastes 9:11, Eclesiastes 10:19, quando Jesus está presente no nosso lar, todas as nossas necessidades são supridas. Se você ler Filipenses capítulo 4, versículo 19, você verá isso. Quando ele está presente, todas as nossas necessidades são supridas. E isso é importante para cada um de nós. Isso é importante, por quê? Porque perceba que a humanidade de hoje, ela não consegue ter, ela não consegue se saciar completamente diante
deste mundo. Parece que esse mundo não sacia. Ter o melhor carro, a melhor televisão, a esposa mais bonita do bairro, da cidade, casar com a Miss sei lá o quê, casar com o empresário sei lá o quê. E parece que isso não satisfaz, porque isso não é garantia de quase nada. Quase nada. Não satisfaz. Mas o que está faltando? Alegria no coração do homem. E Jesus pode trazer esse vinho. Ele pode transformar aquilo que representa a água em vinho na sua vida. Basta apenas você crer. Se nós formos aqui para Salmo 128, ao descrever a felicidade do lar do homem que teme ao Senhor, a palavra de Deus diz o seguinte: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. É a videira, ó, é da videira que se extrai o vinho. Perceba isso, é da videira que se extrai o vinho. Portanto, olha que coisa interessante. Aqui no texto que eu acabei de ler, a esposa deve ser a fonte de alegria. Olha que coisa interessante. O texto começa dizendo: tua esposa no interior da casa será como a videira frutífera. Da videira é da onde se extrai o vinho. E o texto está dizendo que a esposa será como a videira frutífera, ou seja, ela será fonte de alegria para o seu marido, desde que bem cuidada por ele. Que coisa interessante, né? Desde que bem cuidada por ele, porque você pode ter uma videira lá frutífera, se você não souber poudá-la, se você não souber cultivá-la, adubá-la, essa videira, ela vai se secar. A oliveira é a árvore da vitalidade, portanto Deus promete filhos saudáveis e fortes para o casal que teme ao Senhor, conforme nós lemos aqui em Salmo 128, versículo 3 e 4. Interessante, né? Interessante como que Jesus promete para o nosso lar alegria, bênçãos, como ele promete a alegria, a paz, o conforto, a união. Basta apenas temê-lo. Basta apenas temê-lo. O final do versículo termina assim, ó: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sua esposa será a fonte de alegria e na sua casa terá abundância, ou seja, terão bastante filhos, naquela época ter bastante filhos era honroso, hoje talvez, não sei, depende de cada família, mas terá uma vida próspera, abençoada. Jesus abençoou o casamento lá em Caná da Galileia para mostrar, de forma na sua revelação, o quanto o reino trabalha e coopera para o lar. Se você está num lar destruído, se você está num lar onde não tem a alegria, primeiro se pergunte: você convidou Jesus para entrar neste lar? Você convidou Jesus para o seu casamento? Você convidou Jesus para a sua família? Se não convidou, o momento é agora. Convide-o. Convide ele a entrar na sua vida, na sua casa, transformar a sua estrutura, mudar a sua estrutura. Convide Jesus, porque ele fará coisas grandes. Ele tornará a sua esposa uma fonte de alegria, se você cultivá-la. E ele tornará a sua casa abençoada, e ela será próspera, abundante, para a glória dele. Eu não sei qual é a dificuldade que você passa no casamento, no namoro, no noivado. Saiba que a presença de Jesus é a garantia da alegria e da felicidade. E é isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida poderosamente. Às 10 da noite estaremos juntos orando aqui ao Senhor. Eu te aguardo, tá? Venha orar. Uma das formas de poudar esta árvore aí é você orando, meu querido, tendo comunhão com o Pai, tendo comunhão com Deus. Então eu convido você a orar, a falar com o Pai hoje às 10 da noite, tá bom? E lembrando que amanhã nós estamos juntos no Bom Dia Espírito Santo também, 4h30 da manhã. Pastor, eu não acordo às 4h30 da manhã, eu acordo às 6, eu acordo às 7, tá? Vai estar lá a notificação no seu celular, ou você entra no canal do Pode Bem e pode orar comigo quando você acordar, tá bom?
Queridos, obrigado pela companhia, obrigado por estarem aqui comigo até agora. Um beijo carinhoso e um abraço especial de quem te quer muito bem. Um bom início de noite para a glória do Senhor. Meu querido e minha querida, agora ficou mais fácil para você se tornar membro do canal Pode Bem. Você já é inscrito e também já ativou o sininho para todas as notificações, mas quer se tornar um membro e ficar mais pertinho do Pastor Benjamin Júnior. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas clicar no botão que aparece no teu aparelho chamado Seja Membro. Esse botão te apresentará duas modalidades, sacrifício e sacrifício. Na modalidade sacrifício, você recebe selos de fidelidade ao lado dos seus comentários e chats ao vivo e emojis personalizados do próprio Pastor Benjamin Júnior. Na modalidade sacrifício, você recebe os mesmos benefícios do sacrifício, porém, você tem uma transmissão ao vivo exclusiva. É uma transmissão privada, aonde só participa quem é membro do sacrifício. Clique no Seja Membro. Bora lá, venha para esta turma abençoada por Deus.